Olá, queridos amigos, irmãos, familiares. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, em mais um momento, Vida com Deus. Lembrando você a fazer sua inscrição, a deixar o seu pedido de oração, para que possamos estar orando por você. Você deixa ali também o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para que possamos melhorar a nossa transmissão, o nosso recado, o nosso compartilhar da palavra de Deus com você. Gostaria de iniciar esse nosso momento de reflexão perguntando a você o seguinte: que tipo de pressão você tem sofrido? Existem vários tipos aí de pressões que nós sofremos no nosso dia a dia. E quer sejam eles de ordem física, psicológica, moral, política, religiosa. Então a pergunta que eu te faço é: qual ou quais os tipos de pressão você tem sofrido? Nós vamos estar meditando então, neste momento, no tema Firme Esperança. E o texto é em Isaías, no seu capítulo 8, versículo 17, que nós temos para ler, para compartilhar com você. Verso 17 do capítulo 8 de Isaías nos diz o seguinte: Esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó. Nele porei a minha esperança. Se formos olhar aqui o texto, a partir do versículo 11, nós vamos ver o profeta Isaías enfrentando aqui algumas lutas, algumas dificuldades. Ele sendo pressionado aqui a aceitar as diretrizes, as orientações do povo, das pessoas contrárias àquilo que ele cria, daquilo que ele buscava, daquilo que ele acreditava ser para a sua vida o melhor, que era buscar ao Senhor, que era servir ao Senhor. Ele sofria pressões para que ele mudasse então o seu pensamento, mudasse a sua forma de ser, a sua forma de agir. E Deus não tinha nada a ver com isto. Mas em muitos momentos as pessoas também colocavam como se Deus é quem estivesse direcionando, assim como acontece na minha, na sua, na nossa vida. Há momentos em que nós fazemos as coisas e as pressões são tantas que as pessoas dizem: não, mas Deus disse, Deus falou. E quando as pessoas vêm e às vezes colocam desta forma, nas nossas experiências ministeriais, né? Ou na minha experiência ministerial, nós vemos pessoas: não, mas o Senhor foi quem falou, o Senhor foi quem disse. Então nós imaginamos que seria o melhor para a nossa vida. E não é verdade. Porque Deus tem sua forma de ser, tem sua forma de falar. E Deus tem falado comigo através da sua palavra. Então, quando Deus quer falar comigo, Ele vai falar através da sua palavra, porque eu sempre estarei em contato com Ele, sempre estou em contato com Ele. Então, quando as pessoas veem: olha, Deus mandou falar para você, é algo para nós pensarmos. Isaías era assim, era alguém que tinha o contato com o Senhor, mas sofria pressão para que ele pudesse mudar a sua forma de ser e de pensar. Mas Isaías não se deixou levar, então, pelos planos das pessoas. Ele não hesitou em dizer que não concordava com eles. Versículo 11, na Bíblia Viva, esse mesmo versículo que eu acabei de estar colocando aqui, né, do versículo 17, melhor, do capítulo que eu acabei de citar agora, do versículo 17, no seu versículo 11, capítulo 8 de Isaías, na Bíblia Viva, a Bíblia Viva diz o seguinte: o Senhor me ordenou, sem deixar dúvidas,
quanto à sua vontade, advertindo-me de não seguir o caminho deste povo. Então Isaías sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ele sabia muito bem de quem ele estava falando. Não somente do que estava, mas de quem ele estava falando, porque ele havia recebido do próprio Deus uma ordem, uma orientação. Mas o povo tentava envolvê-lo e mudar a sua forma de ser, a sua forma de pensar, pressionando-o a seguir, a obedecer às suas diretrizes. Mas repetindo o que nos traz aqui o verso 11 do capítulo 8. Isaías dizendo para o povo: o Senhor me ordenou sem deixar dúvidas quanto à sua vontade, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Como é gostoso, como é importante nós nos colocarmos nas mãos do Senhor, nós sermos dirigidos pelo Senhor, nós sermos orientados pelo Senhor, não termos dúvida alguma daquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque Deus precisa ser realmente a nossa firme esperança. E Isaías sabia disto. Ele alertou o povo, ele orientou o povo, ele mostrou para o povo que ele precisava servir ao Senhor, que o povo precisava buscar e servir ao Senhor. Mas o povo não dava atenção, não se importava. Não é muito diferente nos dias de hoje. Hoje nós, como servos do Senhor, mensageiros do Senhor, como pastores, como líderes, nós também procuramos orientar, procuramos direcionar as pessoas a buscarem, a conhecerem a Deus, a servirem a Deus, a viverem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Mas nem todas as pessoas querem. E a própria palavra de Deus nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Vejam quão importante, quão duro, quão pesado é. Sabemos que nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque não querem obedecer. Não param para pensar e buscar a direção de Deus. E o profeta Isaías, então, procura orientar o povo, mas o povo não estava dando muita atenção para a sua palavra. Então, após entregar a sua mensagem ao povo, Isaías, então, procura colocar o seu olhar, fitar o seu olhar tão somente no Senhor. Então ele disse ao povo, nesse mesmo capítulo 8 de Isaías, versículos 12 e 13, não pensem que tudo que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenham medo daquilo que eles têm medo, nem se apavorem. Veja o que traz o 13. A única pessoa a quem vocês devem temer é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo, dele vocês devem ter pavor. As pessoas têm medo de outras pessoas. Às vezes do poder que essa pessoa tem, de realizar, de fazer algo favorável ou contrário à minha, à sua, à nossa vontade. As pessoas têm medo de outras pessoas, mas não têm temor de Deus, não têm medo de Deus. Isaías chama a atenção do povo e chama a nossa atenção hoje da mesma maneira, dizendo: a única pessoa a quem vocês devem temer é o Senhor Todo-Poderoso. A Ele vocês devem considerar santo, dele vocês devem ter pavor. Deus, a nossa esperança. Para o profeta Isaías, sua esperança estava no Senhor. Apesar do povo, a nação, buscarem em outro lugar, confiar, depositar a sua confiança, sua esperança em outras coisas, ainda assim, mesmo em meio a todas as dificuldades, as lutas que o profeta enfrentava na sua época,
as calamidades, se elas viessem sobre ele, viessem da maneira que viessem, Isaías preferiu continuar confiando somente em Deus, obedecendo a uma ordem de Deus, não preocupado em seguir aquilo que as pessoas queriam que ele seguisse, não fazendo aquilo que as pessoas queriam que ele fizesse, mas pronto a fazer tão somente aquilo que Deus estava dizendo para que ele fizesse. E o verso 17, então, na Bíblia Viva, no capítulo 8 de Isaías, nos diz: eu esperarei pelo Senhor. Ele escondeu o seu rosto do seu povo, da descendência de Jacó. Eu sei que posso confiar nele. O esconder o rosto aqui é Deus deixar de agir, é Deus deixar de tratar, de trabalhar, de estar com o povo, cuidando do povo. Não que Deus faça isso, que Deus queira fazer isso, não. Mas é o próprio ser humano que se afasta de Deus e não quer deixar com que Deus possa agir em sua vida. Deus poderia intervir, mas Deus não faz, porque Ele nos dá liberdade para escolhermos. E Isaías procurou escolher e obedecer ao Senhor. Assim, vive quem não deposita sua vida nas mãos de Deus. Vive desorientado. Veja o que traz o Salmo 104, verso 29. Mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientados. Se tirar o fôlego, eles morrem e voltam para o pó da terra. Assim ficam as pessoas que não têm Deus. Ficam desorientadas. Se o Senhor tirar então o fôlego de vida dela, voltam para o pó. Mas não param para reconhecer, para buscar ao Deus verdadeiro, único. Firmarem a sua esperança no Senhor. Muitos têm a sua esperança firmada no seu trabalho, no seu comércio, nas suas aquisições, mas não têm sua esperança firmada em Deus. Jó, no seu capítulo 13, versículo 24, nós lemos: porque o Senhor se esconde de mim e me considera seu inimigo. Deus não se esconde de nós. Mas quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós não buscamos ao Senhor, é como se nós fôssemos inimigos de Deus. E nós sabemos que para o inimigo de Deus, só há um lugar, não há outro lugar. O inimigo de Deus não vai estar na presença de Deus, mas vai estar longe de Deus. E o lugar reservado para o inimigo de Deus é o inferno. E Deus não quer nem para mim, nem para você conduzir-nos, enviar-nos para o inferno, mas Ele quer que vivamos na presença dEle. Então Isaías procurou seguir a orientação de Deus e não sofrer e dar lugar à pressão do povo. É necessário então fazer como fez aqui o profeta Isaías. Esperei no Senhor. Ou seja, é necessário que eu e você esperemos realmente e confiemos no Senhor. É como traz aqui uma frase que diz o seguinte: e procurarei por ele, esperarei a ajuda dele, e acreditarei que suas promessas de proteção final ainda se cumprirão. Queridos, as promessas de Deus elas se cumprem. Não no nosso tempo, não no nosso momento, mas no tempo de Deus, no momento de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Eu posso dizer para você aqui: não desista, não desanime, não se deixe levar pela opinião da maioria. Há um dito popular que diz o seguinte: de que a vontade do povo é a vontade de Deus. De forma alguma. Porque se a vontade do povo fosse a vontade de Deus, nós não teríamos e nem estaríamos como estamos. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é agradável.
Deus quer o melhor para a minha vida e para a sua vida. Ah, porque a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. A voz de Deus, se nós parássemos realmente para meditar, para refletir na vontade de Deus e ouvirmos a voz de Deus e ouvíssemos a voz de Deus, com certeza a nossa vida seria diferente. Porque a voz do povo, a voz da multidão, quando tiveram a oportunidade, pediram que Cristo fosse crucificado e Barrabás fosse libertado. E essa não era a vontade de Deus. Que Barrabás fosse libertado. Mas a vontade de Deus era assim: salvar o povo. E a única forma, o único meio, era através do Cordeiro, sem pecado. Que ele pudesse ser sacrificado em meu lugar, em seu lugar. Mas com a diferença, com um detalhe: Cristo morreu, mas ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todos sempre. Isaías, no seu capítulo 49, versículo 4, ele diz o seguinte: mas eu disse, tenho me afatigado sem qualquer propósito, tenho gastado a minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Talvez você possa pensar que tudo quanto você está fazendo tem sido em vão. Eu digo para você que não é verdade. Não é verdade, porque a sua recompensa, a recompensa de todo o seu trabalho e toda a sua dedicação está no Senhor. Está nas mãos do Senhor. É o Senhor. Portanto, espere pelo Senhor. Confie no Senhor. Deposite a sua esperança no Senhor. Não se deixe levar pela maioria, mas deixe-se levar e ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Deus que é a minha, a sua esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque a nossa esperança é o Senhor, está no Senhor. Nós entregamos, ó Deus, nossa vida no teu altar, sabendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Direciona-nos, ó Deus. Trabalhe nossa vida, nosso coração. Que nós não nos deixemos levar pela opinião da maioria, pela opinião das pessoas, mas que possamos ser direcionados, conduzidos, orientados pelo Senhor. E que através da tua palavra possamos estar crescendo, possamos estar, através da ação do teu Espírito Santo, estarmos sendo tratados, renovados. Pai, ajuda-nos, direciona as nossas vidas. Que nós não percamos a nossa esperança, mas que ela seja renovada a cada dia, através dos seus feitos, através do nosso olhar à nossa volta, das belezas as quais o Senhor constituiu. Obrigado, Pai. Visite a esta pessoa que de repente está sem esperança, está desanimada, está triste, está, ó Deus, buscando viver uma vida que não agrade ao Senhor. Tome essa vida nas tuas mãos. Esteja conduzindo, esteja moldando, esteja transformando, esteja dando a alegria da tua presença. Assim eu peço ao Senhor, assim eu agradeço ao Senhor, em nome e pelo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Que Deus conceda a você uma semana debaixo do cuidado, da graça, do amor e da misericórdia dele. Aqui é o pastor José de Paula, em mais um momento, Vida com Deus. Que Deus te abençoe.